Neste bloco, vamos discutir as limitações do exame e saber se o vestibular será mesmo abolido pelas universidades públicas. Professor Ives, voltando ao nosso debate sobre o Enem, o que a gente percebe, professor, é que muitos estudantes ainda estão um pouco desestimulados em relação ao Enem, que é uma avaliação de âmbito nacional. Eu posso dizer que o acesso hoje ao ensino público de nível superior está mais difícil? É preciso lembrar que esse processo, o Enem, tem várias funções. Não só o de dar ingresso às universidades, mas também de possibilitar ao aluno que é egresso da rede pública a sua certificação do ensino médio. O aluno precisa de uma pontuação mínima para, saindo da rede pública, ter o seu certificado. Esse certificado também é conferido ao aluno que vem do treinamento para jovens e adultos, que antigamente tinha uma prova, o chamado ENSEJA, e que agora está sendo substituído também pelo Enem. O Enem também dá acesso às formas de financiamento que o governo propõe para o aluno que não pode fazer a universidade pública ou não pode pagar a universidade particular. Como são muitos aspectos com uma única avaliação, ele falha em alguns pontos e ele é melhor em outros. Então, quando você pega uma única visão, você pode estar distorcendo o final da coisa. Então, dependendo de como se observe o Enem, ele tem aspectos muito positivos, que devem ser ressaltados, e alguns aspectos que podem ser vistos como nem tão positivos e que precisam ser melhorados. Eu espero muito que o governo invista mais na educação, né? Principalmente nós professores. Tem que haver uma capacitação, treinamento. Essas coisas são de suma importância, porque não tem como você elaborar uma coisa a qual você não foi preparada. Que aspectos são esses que a gente precisa mudar, que o governo precisa mudar para que o exame seja mais democrático, digamos assim, Ives? Bom, o primeiro problema que eu vejo é que o governo deveria deixar mais claro, ainda não faz isso, deveria deixar mais claro quais são os critérios para a elaboração dos itens. É uma coisa feita uma caixa preta. O INEP contrata profissionais, treina esses profissionais para elaborar os itens, mas não torna disponível, por exemplo, para mim, que também preparo pessoas para esse exame, saber quais são os critérios para que eu possa, por exemplo, elaborar questões e treinar meus alunos dentro dessas novas diretrizes. Por que é tão fechado isso? Já que visa democratizar, por que não conhecer esse processo por inteiro? Outra coisa que muita gente questiona é que, como a forma de calcular a nota é utilizado o TRI, que é a resposta ao item, e ele depende de uma estatística que somente quem tem todos os dados pode fazer, fica meio estranho comparar notas e alguns alunos têm a sensação de que deveriam ter tirado uma nota enquanto tiraram outras. Então, tornar claro como é calculada essa nota seria melhor para que o processo parecesse mais democrático. Eles jogaram como uma bomba em nossas mãos, né? Deveria ter feito uma base desde as séries iniciais, justamente trabalhar com o alunado e com nós professores, com treinamentos, capacitações, né? As questões da forma que é elaborado o Enem. A redação, as notas da redação são outra polêmica, né? Porque passa aí por uma banca que muitas vezes não está tão preparada, é muita prova, é muita redação para poucos avaliadores. Isso precisa ser revisto, né, Ives? É que a prova de redação distorce a média final e ano passado, como houve uma certa polêmica em relação à correção, muita gente questionou se a prova de redação deveria compor média ou ser apenas uma prova qualitativa. E professores vários da área de redação se debateram sobre isso, se deveria usar de um tipo ou de outro. Esse ano, o INEP lançou um caderno, através do MEC, das boas práticas de redação que tornaram claras para os profissionais da área de ensino e para os alunos que vão se submeter ao exame o que é que eles precisam fazer. Mas ainda hoje o problema estatístico está presente. A prova de redação não sofre com o TRI e por isso ainda pode distorcer o resultado da nota. Agora, Ives, você tem muita experiência em preparação para o Enem, né? Você ensina em várias escolas e cursinhos preparatórios. O que é que seus alunos falam? Quais são as reclamações ou os elogios que eles fazem ao Enem, por exemplo? Alguns alunos, principalmente de estados onde o ensino é considerado de menor qualidade, para não ser grosseiro com os estados, a gente pode dizer que esses alunos se sentem desprotegidos quando eles percebem a concorrência de fora desses estados. Para você ter uma ideia,
no Acre ano passado. Dos 80 alunos que foram convocados em primeira chamada para o curso de medicina, apenas um era acreano, 79 eram de fora. O que é mais interessante é que nenhum desses 80 se inscreveu na época da matrícula. Foram convidados outros 80 e nenhum deles também se inscreveu. Então isso dá uma sensação de insegurança. Poxa, será que essa vaga na universidade que está no meu estado vai ser ocupada por mim que vivo nesse estado ou eu vou ter que ficar à mercê desse público que vem de longe? Essa é a principal angústia que atinge os alunos. Poucas pessoas vinham de fora fazer o vestibular para a UFAL, agora ele tem concorrência nacional. E além da gente concorrer com pessoas do nosso estado, a gente vai concorrer com pessoas de outros estados. Então, o Enem, ele traz um pouco de insegurança. Apesar de também achar que o Enem, ele deveria ser mais estadual e não nacional, porque tem uma certa discrepância do nível de escolaridade das regiões do Brasil. Só para a gente encerrar rapidamente, você acha que o Enem veio mesmo para ficar? O vestibular acabou? Não tenho dúvida que o Enem veio para se estabelecer. Como é uma questão governamental, eu acredito que enquanto o governo que está presente se permanecer, o Enem continuará. Não posso afirmar que daqui a 2, 3 anos, depois da eleição presidencial, ele se mantenha. Mas nos próximos 2 anos, sim. E já que ele veio para ficar, o que é melhor agora não é ficar reclamando, não é ficar choramingando, é se preparar para o que ele propõe. Busque profissionais que estão preparados e com eles se consulte no que deve ser feito. Obrigada, Ives, por sua presença e pela entrevista, mais do que esclarecedora aqui sobre o Enem. Obrigada, viu? Obrigado a você pelo convite. Obrigada a você pela presença. No próximo bloco, vamos falar sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Não saia daí, o Escola Viva volta já já. O ENAD veio desde 2004 com uma proposta muito interessante de contextualizar provas.